como o slide passado, né, eu estava falando sobre faxicidade, enfim, e o Heidegger fala que a relação do Dasein ser um subsistente, né, lembrando, a subsistência do Dasein não é como a subsistência de outro ente, né, ela é específica. Por o Dasein ser um subsistente e ao mesmo tempo um existente, né, ele tem essa relação, eu resolvi fazer uma abertura de um texto anterior dele, porque ele usa, né, essa relação, ele chama de destino, né? Ele chama de destino. Então, assim, eu queria tentar explicar, porque eu já vi isso em textos anteriores do Heidegger, de uma maneira bastante parecida, quando ele tratava especificamente mais da faxicidade, né? E tentar realmente distanciar a ideia de destino com uma ideia de determinismo que não cabe no Heidegger. Mas, enfim, numa preleção, né, de 22, em que o Heidegger vai tratar sobre o Aristóteles, né? Mas ele trata de Aristóteles de uma maneira muito peculiar, digamos assim, porque o Aristóteles nunca de fato falou muito sobre essa relação de sofrimento humano, de existência, né? É sempre bom lembrar que existe uma certa iluminação cristã nessa relação de quando Heidegger fala sobre existencialismo, né? Sobre existência humana, sobre condição humana, sobre vida humana, né? Mas, rápido parênteses, né? Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, basta assistir os 2 últimos happy hours que foram feitos, foram ambos sobre Heidegger e teologia, né? E os 2 que falaram muito sobre isso, né? Sobre o quanto esse tempo tem uma base fundamentalmente cristã. Assistiu onde? O Happy Hour é um programa que eu faço toda quarta. Eu passei propaganda, eu acho, no grupo da disciplina. Está no canal do Costa Matos. Se você puder se inscrever também, eu agradeço. Tá bom, pode deixar. Eu fiquei me perguntando qual que era o seu canal no YouTube. Chama Canal do Costa Matos. Só procurar lá. E os 2 últimos foram sobre Heidegger e teologia, sobre a relação entre filosofia e teologia no Heidegger. Sendo que o último, não sei se vocês repararam, né, sobre da fenomenologia cristã, a fenomenologia das macumbas, que é um cara que é teólogo e filósofo e tal, e ele tem estudado, né, ele já estudou Zen budismo, então ele estuda a experiência religiosa em várias religiões diferentes. É bem interessante, vocês vão achar legal. Bom, nessa época... Fecha o parênteses de propaganda, volta para a aula. Nessa época, né, o Heidegger faz uma relação direta entre vida e filosofia. Ele ainda já não tinha assim, suas restrições, né, seus afastamentos com a palavra vida exatamente nessa época, né? Então ele assemelha a relação da vida e da filosofia. Então ele vai ali determinar 2 tipos da palavra viver, né? Ele sempre parte de uma posição hermenêutica, ou seja, ele sempre parte de uma posição de análise das palavras, né? Ele vai falar o seguinte: existe o viver em geral e o viver que é aquele no mundo. O que isso, né, especificamente significa? O viver em geral é a relação de todas as possibilidades. A vida é um leque de possibilidades que te abre em alguma situação específica, concreta. Então você pode escolher um curso, você pode escolher certas relações e não outras, ir a certo lugar. A possibilidade está ali, né, para ser posta. Mas ela também é uma possibilidade concreta. E o que acontece? Né? Essa condição, né, em que existem todas as possibilidades possíveis para algo ser, né, para uma pessoa ser, se entra em contraposição da possibilidade que você já é. Porque se você é alguma coisa, você necessariamente não é outra, né? Então isso que a gente tem um paradoxo. E isso é o resultado de um certo sofrimento humano que depende da nossa existência mesmo. É uma relação, um caractere, vamos dizer, ontológico da nossa existência de sofrimento. Porque você gostaria de poder ser qualquer coisa, mas a gente sabe muito bem que na vida concreta, né, na vida cotidiana, você não pode ser qualquer coisa. Então tem um choque no próprio significado da vida entre todas as possibilidades e aquilo que é alguma possibilidade, né? Então a vida, a faxicidade, todo esse tema da faxicidade que ele coloca, que ele põe em questão, é um tema necessariamente ambíguo. A faxicidade, ela é, por essência, ambígua. Ela é completamente ambígua. Porque enquanto você pode ser várias coisas, e na sua realidade você é várias coisas, você é as suas possibilidades. Né? Heidegger deixa isso bastante claro. Dasein é as suas possibilidades de ser, mas ao mesmo tempo você já é alguma coisa. E ele vai chamar essa relação mais direta do né, a mais concreta que tem, a situação que você já é, de faxicidade especificamente. Né? E aí, ele, nesse próprio curso, ele vai chamar isso de destino.
né? Exatamente como ele colocou aí no parágrafo 12 em relação à faxicidade. E tomar isso tudo como realidade, e quiçá a realidade em sua intransparência específica, como poder, vírgula, destino. Então o destino do Heidegger não é estar, né, escrito nas estrelas, não é uma relação de um oráculo que vai te colocar um peso, um castigo que você vai necessariamente cumprir na sua vida. Mas é esse sofrimento de se ver perante uma espécie de cadeia de teias da vida, né, uma complexidade tão grande que parece que você não consegue sair. Que você tem que aceitar esse peso, você tem que aceitar esse peso da sua vida, de que você veio de um certo lugar, você é uma certa pessoa, e enfim, né, e você tem que assumir isso, né, é uma espécie de aceitar o peso da vida, uma maneira que ele falava, por exemplo, do Agostinho, né, o Agostinho, ele teve que aceitar o peso da vida, que ele, por exemplo, não era Deus, né, o Agostinho acredita que os seres humanos, eles tentam ser Deus, né, eles tentam emular ser Deus, mas nunca vão conseguir. É das origens do sofrimento humano. Mas aceitar que não é isso, né? Aceitar que não são todas as possibilidades, que você não é soberano nesse sentido, é uma grande peso, é uma grande dor, que o Heidegger vai chamar de faxicidade. E eu acredito que o posicionamento desse tema, né, no parágrafo 12, que é um parágrafo tão importante de delineamento prévio, demonstra algum tipo de importância que essa relação existencial vai traçar no resto do livro. Isso é uma característica muito importante do Dasein. Essa questão da ambiguidade. Ele é impróprio e próprio, né? Ou autêntico e inautêntico ao mesmo tempo. Né? E ele tem uma relação de ser no mundo direta e concreta que ele não vai conseguir superá-la, né? No sentido, ele não vai sair do mundo, ele não vai se esquecer que isso existe. Isa, posso só te fazer uma pergunta? Você não sabe se lá ele usa também Geschick ou Schicksal, né? Tá. Depois eu dou uma olhada. Porque são palavras que são sinônimas, né? Mas me interessou essa questão desde a aula passada. Peraí. Bom, né, aí no parágrafo 8 ele vai tratar ele vai falar, bom, então o Dasein não tem espaço. Porque, enfim, o espaço, essa relação abstrata matemática, da física, às vezes, que foi usada muitas vezes pela teoria do conhecimento, e ele não parte desses pressupostos. Mas isso significa que o Dasein não tem espaço? Não, não significa que o Dasein não tem espaço. Mas o Dasein tem um espaço existencial, né? Novamente, ressaltando a importância do significado da existência para o ser aí, né? Então, de novo, ele vai voltar no tema do ser no, né, no ser em, o que significa para um objeto ser em outro e o Dasein ser no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ressalta que tem um outro tipo de relação com o espaço, a existencial, que você não pode nem falar da relação corpo-espírito, porque ele também está negando aí uma certa abordagem filosófica específica de tratar o ser humano, e de tratar o ser humano relacionado ao seu espaço, relacionado ao seu mundo, né? Então não é uma relação corpo e alma, né, em que a alma ela é imaterial e o corpo é material, e aí ele está relacionado ao espaço, e a alma não poderia ter espaço, né? Porque isso são temas recorrentes da filosofia que passaram muitos anos, né, falando nesse tipo de referência, né? A existencialidade do Dasein no seu espaço, ela é dada pela ação, pelo seu habitar, né? Pela sua relação com as coisas, pela sua significância. E aí ele usa isso para adentrar um tema bastante importante, né? Uma das maneiras existenciais mais importantes que o ser aí vai ter, né? As mais imediatas, as mais fáticas, digamos assim, que está no âmbito da cotidianidade, que é a ocupação, né? Que é o próximo parágrafo. Você pode passar. Vou passar. Só queria fazer um comentário sobre o fato de que o Heidegger, a gente já tinha visto isso, né, a respeito do fato de que as coisas não se tocam, né? Uma coisa não toca a outra, né? Ele usou a expressão, a Isa falou sobre isso na última aula. Claro, né, porque a cadeira não vai tocar a porta, né? Seria preciso que, por exemplo, eu, né, pegasse a cadeira e levasse ela para eventualmente tocar a porta, né, mas ainda assim, né, não é um toque entre cadeira e porta. Uma interpretação possível, né, quando ele faz essa contraposição, já naquele parágrafo, né, que a gente viu na última aula, acho que isso está no 7, né, seria, ele fala do vir de encontro a, né,
no nosso caso. Então, nós temos uma relação com as coisas tal que elas vêm de encontro a nós, a Márcia traduz vem ao encontro, ou nós vamos ao encontro das coisas, ou seja, há uma ideia de movimentação, só que ele não usa o conceito de movimento, né? Ele não fala em movimento, movimentação. Também é um conceito que talvez pudesse trazer algum sentido de outra tradição, de outro contexto, talvez a noção grega de movimento fosse um problema, não sei. Mas eu acho que isso vai aparecer muito quando a gente for discutir a própria espacialidade, né, que apareceu agora, no capítulo sobre o mundo. Me parece que um elemento fundamental que caracteriza essa diferença é que há movimentação na nossa relação com o espaço, no nosso modo de nos espacializarmos, digamos assim, né? Então, há movimento. As coisas, elas não se movem por si mesmas, né? Claro, isso vai criar um problema de novo, como eu sempre digo, se a gente for pensar nos animais que também se movem, né? Mas quando a gente compara, como ele está comparando aqui, o ser humano com mesa, cadeira, pedra, etc., né, nós somos seres moventes. Então, só queria deixar no ar essa questão, porque eu acho que ajuda a pensar, pelo menos, mesmo que, não vou, vamos dizer, porque tem isso, né, as palavras proibidas. O Heidegger ele proíbe algumas palavras, e se ele não usa algumas, mas há um elemento de movimentação que eu acho que vai ser importante para entender a noção de espacialidade e a nossa relação com as coisas, que é uma relação justamente diferente da relação que as coisas têm entre si. Por isso que elas não se tocam, e a gente toca, né? O tocar é o quê? Uma ação, né? A Isa estava falando agora de ação. Então nós existimos agindo, né? Quer dizer, a extasis é um movimento de dentro para fora. Então a noção de movimento me parece importante, apesar do próprio Heidegger não mobilizá-la nesses momentos em que ele está caracterizando a espacialidade, né? Mas, enfim, fica uma sugestão no ar. Ele vai falar da ocupação, né? Pelo menos essa é a tradução que o Fausto usa, né? E a ocupação seria a relação mais imediata, mais concreta, mais cotidiana, mais usual que o ser humano tem com tudo, com as pessoas, com a sociedade, com os cargos de trabalho, com as coisas. A ocupação é essa relação que está impregnada no nosso cotidiano mesmo. E aí ele vai, nesse parágrafo bastante importante no ONU, tentar designar exatamente, delinear previamente, né? Tentar também distanciar certos sentidos de ocupação que ele não quer que se confunda com o sentido que ele está dando, né? E determinar essa relação que ele vai analisar primeiramente do que outras que seriam próprias e autênticas, né? Então eu vou citar aqui, né, analisar o texto. O ser no mundo do Dasein, por sua faxicidade, já se dispersou ou mesmo se despedaçou cada vez em determinados modos do ser nu. Essa relação de fragmentação e faxicidade é algo comum ao Heidegger, né? Ele discutiu antes da publicação do Ser Tempo várias vezes sobre isso, né? O ser humano, na sua cotidianidade, ele é fragmentado, né? Ele é disperso no mundo circundante, né? Ele está, de certa forma, um pedaço dele está no trabalho, um pedaço dele está em casa, na afetividade, no círculo social. São coisas diferentes, né? Ele se espalha por diferentes fragmentos de mundo. Então ele se espalha no mundo compartilhado, que seria de relações sociais, e no mundo circundante das coisas, né? Ele vira, de certa forma, o trem que ele está andando, né? Ele está no trem e ele, de certa forma, vira aquele trem. Ele está ali sentindo como um todo, né? Nas relações entre as pessoas. E aí, essa relação de que ele é diferente do trem é uma relação que vai se demonstrar depois. Mas na cotidianidade, a gente vive de maneira imersiva no mundo dessa forma, né? Se misturando com as coisas. Então, essa relação dispersa, né? Da dispersividade, da faxicidade, no modo de ocupação, ele é bem tematizado pelo Heidegger, uma figura que vai aparecer várias vezes. A multiplicidade de tais modos de ser, pode ser mostrada em exemplos, na seguinte enumeração. Aí ele vai falar de diversas maneiras de ser da ocupação.
ter de ser a ver com algo, produzir algo, cultivar algo, cuidar de algo, entregar algo. Essas são diversas relações que você pode ter com tudo no mundo. Você pode cuidar de algo, cultivar algo, produzir, haver, abandonar, né? Ou deixar que algo se perca, empreender, levar a cabo, averiguar, interrogar, considerar, discutir, determinar, enfim, é quase impossível, né? Se a gente for realmente determinar todas as qualidades de modo que a gente pode ser no mundo, a gente pode ficar a eternidade inteira listando os tipos de verbos diferentes, né? Esses modos de ser no, tem o modo de ser do ocupar-se. Então, olha a quantidade de abertura que é o ocupar no Dasein, né? Olha a multiplicidade, né, de coisas. Poderia falar que normalmente a gente é ocupação. Em geral, a gente é ocupação. É difícil não ser ocupação. A gente é ocupação quase a todo momento, a todo tempo, né, que a gente está vivendo. A gente de fato é ocupação. Porque aqui, né, a quantidade de coisas que a ocupação engloba. Uma quantidade enorme de coisas, né? Inclusive a desocupação, né? A pessoa, o desocupado. Ele exemplo, é ocupado, sim. Né? Ele sempre vai estar ocupado com alguma coisa, mesmo que seja, sei lá, ver televisão, Sim. Comer, enfim, né? Sim. E aí tem que ser caracterizado mais a fundo, né? Então ele não tem aqui um sentido prático, né? Como o Fernando falou, o desocupado se ocupa. Ele não tem um sentido tipo, ai meu Deus, eu estou muito ocupado, não consigo lidar de nada, porque estou fazendo o meu trabalho. Não. O trabalho e o não trabalho são ocupações, a diversão e a não diversão são ocupações. Você se ocupa no mundo, né? O ser humano tem essa relação de se envolver com algum ente, uma relação de fenômenos, uma comunidade, e se engajar, se empreender, né? Relacionar-se com o mundo de maneira mais direta, né? Cotidiana. Então ele não tem esse sentido prático, né? Ele quer afastar as pessoas do sentido de ocupação que normalmente a gente dá, né, no nosso próprio cotidiano. Estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo, não posso fazer isso, né? Então, aqui, também pode ter o sentido negativo de se evadir, de não agir, né? Então, eu não quero isso, eu não quero aquilo, aí ele foge. Fugir é uma ocupação, entende? Então, é realmente um grande guarda-chuva, né? Ele tem ali muitos conceitos, muitas palavras que a ocupação pode determinar mesmo, né? Em oposições a essas significações pré-científicas e ônticas, a expressão ocupar-se de algo é empregada na presente investigação como termo ontológico existencial para a designação do ser de um possível ser do mundo. Então, essas significações pré-científicas e ônticas é o que eu falei da ocupação como, né, enfim, uma tarefa, uma pessoa que faz todos, ela é proativa, né? Exatamente, seria essa a ideia, né? A ocupação como proatividade, aquela pessoa que é ativa, que faz um monte de coisas, um monte de tarefas, né? A ocupação para ele não é isso, né? Essas seriam algumas significações pré-científicas e ônticas, né, que a gente usa no nosso dia a dia. A ocupação no sentido que ele coloca é uma possibilidade dentro do ser do mundo que é a mais, né, presente de todas, para assim dizer. É o que mais a gente é. A gente faz ocupação o tempo todo. É impossível o Dasein não se ocupar em algum momento da vida dele. Senão ele não viveria. Pode passar. Tá. Só um comentário, Isa. É interessante, né, porque normalmente a filosofia, a tradição filosófica, ela trabalha com uma oposição entre teoria e prática, né, que vocês já devem ter visto em alguns autores, né? Então o próprio Aristóteles, né, faz uma distinção entre filosofia teórica e filosofia prática, que o Kant retoma, por exemplo. Por isso que o Kant tem a crítica da razão pura, que seria a razão teórica ou especulativa, em primeiro plano, e a crítica da razão prática, né? Quando o Kant fala de razão teórica e razão prática, o que é o prático? O prático, tanto em Aristóteles como em Kant, é aquilo que diz respeito ao agir humano em geral, né? Só que o Heidegger, ele, mais uma vez, né, ele não vai recorrer a um termo próprio da tradição, né, que seria o de ação, até porque, no contexto da fenomenologia, como a gente já viu, né, que vem do Husserl e que marca essa ideia de ser no mundo, né, o ocupar-se já dá a ideia de que você se ocupa sempre com algo, com alguma coisa. A noção de ação
né? A princípio você pode pensar, né, o indivíduo e a ação em abstrato, né, sem especificar. Me parece que a noção de ocupação, ela, vamos dizer, ela está no âmbito prático, exercendo uma função análoga à que a de intenção, por exemplo, tinha no âmbito teórico para o Husserl, né? E depois, enfim, se desdobra também no Heidegger, quer dizer, assinala que é sempre ocupar-se de alguma coisa, ou seja, é a relação com o mundo, né? Não dá para pensar a ação humana em abstrato. Então, mesmo quando a gente planeja uma ação, por exemplo, quando a gente vai pegar o trem ou qualquer coisa do tipo, né? A coisa ela já está em nós, né? O planejamento nunca é inteiramente abstrato. O algo de que a gente vai se ocupar, ou de que a gente está se ocupando, ou de que a gente se ocupou, né, já faz parte do modo como a gente pensa e age. Né? Não dá para separar. Eu acho que é importante marcar essa distinção, né, e a própria crítica à noção de prática. Se bem que a crítica à noção de prática, aqui que ele coloca entre aspas, vale também para o sentido corriqueiro, né, como a Isa explicou, da palavra prática, que aí seria, como ela falou, proativo, que é uma palavra da moda, né? Enfim. Mas eu só queria reforçar esse aspecto, né, como mais um ponto, né, em que o Heidegger se diferencia da tradição. Esse ocupar, ele é, assim, eu acho que eu entendi mais ou menos, mas é essa nossa capacidade de fato fazer parte do mundo, porque, por exemplo, quando eu pego uma caneta e eu escrevo com ela tá fazendo parte de mim, certo? Sim. Tipo, quando eu toco nessa carteira, eu sinto que, por exemplo, a carteira faz parte de mim e eu uso. E assim, eu sinto que a materialidade, né, a maneira com que o Dasein se relaciona com isso, é sempre isso. É como se você estivesse se impregnando Sim. das coisas. Exatamente. Exato. Tipo, qual é o drama, né? O drama dessa relação é justamente isso. O ser humano é essa relação em que você sente a cadeira e ela faz parte de você, de certa forma, mas ao mesmo tempo você tem já uma relação imediata que você não é a mesma. Você não é a cadeira. Você é algo diferente dela. Inclusive biologicamente, gente, né? Tem o tato de que a relação e a relação do sua própria sensibilidade de si. Você não é aquilo, você é uma coisa diferente daquilo. Essa própria relação do toque. O toque é imediato, você tem uma relação com aquilo que é o outro, é a mesma coisa uma relação com aquilo que é você. Mas ao mesmo tempo você é tudo isso. Essa questão realmente de entender esse paradoxo, né, nas possibilidades e a possibilidade. Então, assim, esse movimento da ambiguidade na filosofia do Heidegger é justamente algo que se repete sempre, né? Nós pensamos, é ôntico e é ontológico ao mesmo tempo, é impróprio e é próprio, né? Então, sempre tem essa relação dual, né? É uma relação um pouco ambígua, né, de relações cotidianas. Ele tem, inclusive, um dos parágrafos que ele vai tratar da ambiguidade na cotidianidade especificamente. Mais uma coisa que tinha no Kierkegaard, né? Eu sempre vou falar com o Lucas do Kierkegaard porque ele é o único que estava fazendo o curso comigo. Não, o Thiago também estava. Desculpa, Thiago. Não, o Thiago não está aqui hoje. Geralmente ele senta lá no fundo. Mas é isso mesmo. Não, é isso que você falou. E como a gente vai ver mais para frente, você nem se dá conta. Quer dizer, a gente está aqui tendo aula, né, as carteiras, né, a lousa, o computador, a projeção, tudo isso daqui faz parte da imersão que a gente tem aqui nesse contexto. Né, e você está aí usando a sua caneta para fazer anotações. Se de repente a tinta acaba e você não consegue mais anotar, aí você vai se dar conta da caneta como algo que se descolou, digamos assim, da situação. O Heidegger vai dar o célebre exemplo do martelo. Né? Então, se o cara na marcenaria, ele está usando o martelo, o prego, etc., todas as ferramentas, ele não está pensando o que é o martelo, o que é o prego. Né? Esse comportamento de perguntar o que é constitutivo da tradição filosófica ocidental, ele não faz parte do nosso cotidiano. A gente não fica se perguntando o que as coisas são, a gente usa as coisas. A gente está o tempo todo usando as coisas.
num certo contexto, que é um contexto linguístico, etc. Por isso que muitos comentadores, sobretudo anglo-saxões, né? Não sei se alguém aqui conhece um pouco do Wittgenstein, mas muitos vão fazer um paralelo do Heidegger, dessa parte principalmente do mundo, com o segundo Wittgenstein, o Wittgenstein das investigações filosóficas, que fala dos jogos de linguagem, em que ele vai justamente dizer, as palavras não têm os significados, não são definições que pairam no ar, né, como as essências de Platão ou algo do tipo. Os significados eles se dão no contexto de uso. Então o Heidegger está apontando para algo semelhante. As palavras, as coisas, estão aí nesse contexto ocupacional em que nós estamos inseridos, né? Esse é o ponto. Então, tipo, por exemplo, eu tinha um professor de Aristóteles que ele sempre dava o mesmo exemplo, fala cadeira. Aí, as categorias da cadeira, né? Elas têm essas e essas categorias. O Heidegger deu um exemplo da cadeira, por exemplo, num curso de 1919, mas num sentido completamente diferente. O que essa cadeira é? Ela é composta de 4 pés, ela tem essa extensão, ela tem esse tamanho, ela tem essa noção de largura? Não, não é nada disso. Esse não é o nosso primeiro significado de cadeira. Nosso primeiro significado de cadeira é a relação, por exemplo, que eu lembro imediatamente, que ela é uma relação de trabalho. Ela faz parte do meu viver do universitário, né? Ou que, se é uma cadeira de jantar, ela é lembranças das memórias da minha família, né? Então eu vou associar a minha alimentação a um prazer específico que eu tenho. Esse é o significado imediato que a gente tem com os objetos, né? Eles não têm essa essência categórica, assim, das tabelas da categoria, né, transcendental, enfim, de uma essência. Não, é pelo uso. O copo pode ser um copo, ele pode ser uma diversão com os amigos, ele pode ser um cinzeiro. Depende exatamente de como que você vai fazer com aquele copo. Então, o Heidegger tem uma maneira muito específica, né, uma teoria bastante específica sobre as coisas, né? Ele tem, inclusive, uma preleção sobre o que é a coisa. Ele tem uma filosofia sobre as coisas também. Ô Isa, só antes de... Bom, você vai falar da cura, depois eu falo. Sim. Do cuidado, quer dizer. Enfim, e aí ele fala, bom, a ocupação, né, ela é tão entremeada no nosso viver, no nosso cotidiano, que é muito importante a gente investigá-la primeiro, né? É a coisa mais comum nas nossas vidas, então é importante, é necessário. Mas é necessário também para quê? É necessário para entender a noção de cuidado, que é um dos conceitos mais importantes do ser aí, né, e do ser do mundo. Então, assim, a ocupação ela serve meio como uma dupla, né, antagônica assim, com o cuidado. Ela se relaciona a ocupação e o cuidado, mas eles não são a mesma coisa. O cuidado é uma relação própria ou autêntica que o ser aí tem no mundo. O cuidado é a relação mais originária, digamos assim, para usar um termo heideggeriano, do ser aí no mundo. Então, tipo, lembra que eu falei sobre a noção do Yin, que ele vai chegar para uma noção do habitar, do ocupar-se, da diligência, né, do cuidado. Né? Então, essa relação do Heidegger que ele vai investigar, e aí ele sinaliza especificamente no 6º capítulo, né? Então vai demorar um tempo aí para ele tratar do cuidado ou da cura. Enfim, tem muitas traduções, tá, para esse termo. O próprio Fausto Castilho, ele vai traduzir como preocupação, né, eu acho. Uhum. Enfim, tem muitas traduções possíveis, né. De fato, o Heidegger ele se inspira em Agostinho para formular a questão do cuidado, né, porque ele acredita que o Agostinho, por exemplo, encontrou Deus no cuidado dele do próprio mundo, né. Então, Agostinho se perdeu e aí ele ficou realmente procurando a verdade. Aí ele procurou em todas as coisas, né, uma passagem famosa do livro 10 das Confissões. Ele procurou em todas as coisas, nas estrelas, nos grandes vales, nas mais maravilhas da natureza. E aí ele percebeu que, na verdade, ele tinha que olhar para si, porque Deus não estava em nenhuma daquelas coisas. E aí ele procurou em si, ele investigou na memória, ele se torturou com isso e tentou encontrar Deus. E aí ele percebeu que ele não ia encontrar Deus de maneira direta em lugar nenhum, na verdade, nem em si, nem fora. E aí, o Heidegger acredita que toda essa busca dele com Deus é uma busca que se dá no mundo, né? Aliás, o Agostinho conta sobre a própria vida, né, para falar de coisas muito caras à filosofia. Tempo, história,
Deus, mundo, memória, né? São temas caros à filosofia. E ele vai falando disso na própria vida, contando da história da própria conversão, né? Então, Heidegger ele vai sinalar toda essa relação de movimento que o Agostinho tem na própria teoria. Ele está ali, né, viajando de um lugar a outro, conversando com as pessoas, se relacionando como um professor, enfim. Tem coisas, na Confissões do Agostinho, tem de tudo ali. Tem os atos sexuais do próprio Agostinho, né, tem a relação dele com próprios amigos, tem ele indo, vendo assistir jogos no Coliseu. Enfim, tem todas as coisas possíveis da cotidianidade dali. Então a relação não foi uma luz que veio de cima, né? Ele encontrou Deus no próprio mundo. Os doutrinários, as pessoas especialistas em filosofia medieval, aceitariam essa interpretação do Heidegger? Não. Agostinho vem de uma tradição de pais católicos, da igreja, enfim, que é muito caro essa relação transcendental com Deus, né? Mas o Heidegger ele interpretava de uma maneira diferente, né? Mas a questão é que a relação dos pecados, né? Então, Agostinho se sentia perdido no mundo, né? A humanidade estava perdida. Ela via prazeres no que era ruim, ela via o mal no que era bom. Havia uma confusão de valores ali, para ele, claro, gente, se trata de um dos pais, é um bispo. Uma confusão de valores aí muito grandes. Mas aí sempre existirá uma relação autêntica do ser humano no mundo. Uma relação que leve à felicidade. Uma relação que leve à realidade, né? A realidade fática do próprio ser humano e a realidade autêntica com Deus. Essa relação é a Beata Vita, né? Onde você tinha que aceitar primeiro a dor do mundo para aceitar que tem algo acima a você. Muitos autores assinalam a questão do cuidado com essa questão da Beata Vita do Agostinho. Muitos. Tem muitos comentadores, existe muito estudo sobre isso. E o próprio Heidegger confessou em um livro posterior, né, ele já tinha escrito isso, ele tem faz tempo, que a noção de cuidado vem dessa questão do Agostinho. Porque caritas, cura, enfim, o Agostinho vai sinalizar esse cuidado de si mesmo, né, e cuidado da própria vida para conseguir, né, assim, uma certa redenção, né, e atingir. Então, assim, eu estudei isso durante um tempo, né, e eu só queria assinalar porque esse é um dos conceitos mais importantes de Ser e Tempo. Então, a gente vai ver as especificidades que ele vai dar, né, em Ser e Tempo especificamente, assim, né, qual a relação dele com a autenticidade, enfim, essa relação própria do cuidado. Mas aí eu só quis trazer assim uma relação anterior que ele já tinha dado para Zorg num texto anterior. Tudo isso é um pouco de spoiler, né? Porque o cuidado é o capítulo final, né? É onde a gente vai chegar. Sim, ele mesmo, como ele está fazendo um elemento prévio, ele está falando, olha, eu vou tratar disso aqui, nesse capítulo tal, nesse parágrafo tal, né, ele já está falando como é que ele vai organizar o trabalho dele. Você já falou da questão do alemão, acho que você não vai falar mais, né? Só queria enfatizar isso. Acho que nessa sala não tem giz, né? Não tem não. Normalmente tem. Tem. Tá vendo? Não vou comentar. Você ia dizer, faltou o giz. Agora eu preciso pedir, né? O giz. E eu me dei conta do giz. Não, só para assinalar o seguinte, né? Inclusive, a própria Márcia, né? Ela faz as notas quando ela traduz esses termos, né? Então, ocupação é desordem. Tem cura, o que ela traduz por cura e que o Casanova traduz por cuidado e que o Fausto traduz por preocupação, os três escolhem coisas diferentes, é a palavra Sorge, tá? Que é um substantivo que tem o sentido de cuidado, né? Mas também tem o sentido de cura, né? Aliás, em português, cuidado e cura também podem ser sinônimos, né? Se você olhar no dicionário, tem essa sinonímia. Vejam, esse é o substantivo. O verbo é Sorgen, que é um verbo muito usado no dia a dia na Alemanha, né? Você se preocupa com algo, tem esse sentido de preocupar-se, de cuidar, abrange, né, um pouco esses diferentes sentidos. E aí, o que o Heidegger faz, né? Então, essa seria a palavra para esse elemento mais fundamental do cuidar ou do curar, né? Ou do preocupar-se, segundo eu acho que preocupar-se não é bom.
realmente nesse ponto, eu acho que a Márcia tem uma boa justificativa para a cura, porque o Heidegger indica o termo latino cura em uma ocorrência de Zorg. Então, né, ela usa isso como argumento. Mas se não for cura, cuidado, que também tem o sentido de cura, funciona bem. Né? Traduzindo por preocupação, o Fausto cria um problema para quem estuda Heidegger. Né? Aquilo que eu sempre falo, o tradutor ele tem que ter essa consciência, né, de que ele pode estar criando um problema para as pessoas que estudam e que estão acostumadas com certo vocabulário, a não ser que fosse realmente uma questão absolutamente decisiva traduzir por preocupação, que não é o caso. Né? Enfim. Sorgen tem duas derivações possíveis: Besorgen e Fürsorgen, que têm significados próximos, todas elas. Vejam, todas com a mesma raiz comum, né? O Sorgen. E aí você tem aqui dois prefixos diferentes, o B e o Für. Essa é a noção que se costuma traduzir por ocupar-se, né? Quando o substantivo ocupação. Né? Nesse ponto, esse é um dos poucos pontos em que a Márcia e o Fausto concordaram. Né? Embora ele fale ocupar-se, ela fala ocupação nessa ocorrência, mas os dois usam ocupar-se e ocupação, pelo menos. Né? E o Fürsorgen, e esse aqui, o Besorgen, então, como a gente acabou de ver, ele é usado para o modo como a gente se relaciona com as coisas. Então a gente se ocupa com o lápis e o papel, a gente se ocupa com o martelo e o prego, né? Então a gente se ocupa com as coisas. O Fürsorgen, ele vai ser usado, sobretudo, para a nossa relação com os outros Dasens. Então, né, a gente, o quê? A gente se preocupa com o outro. Né? A Márcia traduz aqui por preocupar-se, o que faz todo sentido, a meu ver. Ele traduz como, né? Eu não lembro agora como que o Fausto traduz. Né? Mas vejam como faz sentido. Né? Ocupar-se, preocupar-se. Há uma mudança no prefixo, né? Mantém o ocupar-se. Então, nesse ponto, acho que a Márcia acertou. Né? E acho que bate com outras traduções para línguas neolatinas, francês, italiano. E aqui seria, então, esse cuidar ou curar. Mas veja, pensando em português, faz mais sentido, né, para o nosso uso das palavras, pensar assim, cuidar como um sentido mais geral. Quando a gente se ocupa de alguma coisa, a gente, de certa forma, a gente está cuidando também, né? Você está cuidando da sua caneta e do papel, porque você está usando eles para anotar uma coisa que você vai guardar, que você vai usar depois para estudar, enfim, né? E também se desdobra naturalmente no preocupar-se com o outro, né? Então, a mãe que se preocupa com o filho, né? E o amigo que se preocupa com o amigo, e assim por diante. Então, cuidar, ele abarca esses sentidos também, né? Enfim, então eu acho que a coisa funciona bem com essas três palavras, tendo em vista essa relação que o próprio Heidegger, né, aproveitou da língua alemã para fazer. Então, a gente vai encontrar várias vezes, né, essas palavras, sendo que o Sorgen vai aparecer no final como essa que é, então, digamos, a mais originária, a mais constitutiva do ponto de vista do nosso ser, do ponto de vista ontológico. Ou seja, ela se desdobra nas outras. Né? Então, nós somos um ser que cuida. E disso se desdobra o fato de que nós nos ocupamos de coisas e nos preocupamos com pessoas. E talvez com animais também. Né? Vou sempre falar desse problema, porque o Heidegger não trata dos animais aqui. Mas a gente se preocupa com os animais. Não sei se do Sorgen ele chega, acho que não. Né? Mas enfim, né? A gente se ocupa com coisas... Não sei, porque do Mundo Finito de Solidão que ele fala dos animais, eu cheguei só naquela parte, não fui pra frente. Não, de Bem Ser e Tempo não, né? Dos animais, não? Não. Acho que não tem nem citado, assim, se procurar. Mas enfim, a gente, né, pode perfeitamente pensar assim, né? Cuidar como algo mais geral, inclusive vale para nós mesmos, né? Cuidar de si próprio, preocupar-se e ocupar-se. Tá? Só para
deixar esses 3 termos, né, eles vão operar ao longo para caracterizar justamente o ser no mundo, né? O nosso ser no mundo, ele se dá desse modo. Então, né, aí, tipo, só para delimitar 2 coisas que são extremamente relevantes, né? Entendido ontologicamente, o ser aí é cuidado. E essencialmente o ser no mundo é ocupação. Então aí está delimitado, né, essa diferença entre besorgue e exorgue. O ser aí, que é a nossa relação mais ontológica, né, que seria o ser humano, a relação do ser aí, a possibilidade, assim, né, a relação ontológica, ele é cuidado, ele é exorgue. Né. Agora, essencialmente o ser no mundo é ocupação. A nossa relação direta no mundo é ocupação. Então, essa é a distinção, essa é a relação entre os dois. Me parece que, por exemplo, se fosse cura, a cura, pelo menos para mim, ou talvez no senso comum, traz uma ideia de algo que está acabado, entende? Como assim? No sentido de cura, porque assim... Se está curado. Mas curar, não, né? Curar não, mas quando eu digo... exato. A ação de curar... Porque assim, quando eu, por exemplo, penso em cura e cuidado, né? O cuidado me parece uma relação de movimento mesmo, sabe? A cura às vezes me parece como algo acabado, sabe? Tá. Sim. Tipo, agora eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi. Cura parece um substantivo. Funciona mais como substantivo do que... talvez. Né? Chama mais para esse lado. Porque, por exemplo, se tivesse entendido ontologicamente o ser aí é cura, seria cura ali? Então, como a Márcia traduz. Então, cura me traz essa sensação de algo que está acabado, sabe? Não tem o que acontecer a partir dali, entende? Sim. Agora, o cuidado me dá muito essa sensação de algo que está acontecendo mesmo. Não, sim, que cura no sentido da palavra latina, ela tem um sentido um pouquinho diferente, apesar de ter uma relação com a nossa palavra de cura no português, né? Existe uma diferença ali, né? Porque ele vai trazer isso de uma tradição cristã mesmo, né? Dessa relação, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo com o Caritas, porque essa relação de você, o Caritas é uma espécie de amor, né? É muito traduzido na Bíblia, às vezes por amor, enfim. Mas é a relação de um cuidado, né? O mundo é de você compartilhar, vem da palavra caridade, obviamente vem dessa palavra, mas de você trazer esse amor, que pode às vezes parecer abstrato, na prática direta. Né? Então, a cura tem esse sentido de você buscar esse cuidado consigo mesmo. Né? Cuidado é uma boa tradução, né? Eu gosto. Esse cuidado de si mesmo, cuidado com sua relação existencial no mundo, cuidado da sua própria existência. Né? Se pensar, se refletir. Né? É como se fosse um modo mais profundo, mais ontológico de ocupação também. Né? Você está ali agindo, você está empreendendo, você está em relação com a sua própria existência. Né? Constantemente você pensa sobre ela e você age sobre ela. Né? Essa relação. O nosso modo de ser é sempre um modo de cuidar, né? Mesmo nas ações que a gente poderia caracterizar como as mais descuidadas, né? Eu falei da desocupação quando a gente falava da ocupação. Quando você, sei lá, por exemplo, né? Bebe muito, né? Ou faz alguma coisa muito autodestrutiva, né? Enfim, você está cuidando de você de alguma forma. Né? Não está cuidando no sentido ôntico, né? No sentido corriqueiro da palavra, porque você não está cuidando da saúde, né? Mas por alguma razão, né? A ser estudada, né? A ser trabalhada numa terapia, por exemplo, algo do tipo, né? Você tem alguma coisa que te faz encontrar conforto, por exemplo, na bebida, né? Então você está cuidando quando você faz aquilo, né? Então o cuidado não tem o sentido sempre ôntico, né? Ou seja, o sentido usual do termo, não vamos o sentido do senso comum, né? Cuidar num sentido bem amplo. Esse cuidado então seria uma compreensão da satisfação do ser aí? Não. É que eu dei um exemplo que envolve satisfação, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Cuidar no sentido de lidar com, de conduzir,
né? Quer dizer, você conduz sua própria vida nesse sentido, né? Você cuida como você cuida, né, de um negócio, você cuida da sua própria vida. É que parece difícil distinguir isso de ocupação em si. É que a ocupação É um derivado. Eles são derivados. Eles são Direcionamento. Isso, também. É. Ao dar um direcionamento, você está cuidando, Exato. né? Quer dizer, Eu acho que nesse sentido o cuidado é uma palavra que é mais ampla em relação à cura. Sim, porque, pelo sim. menos pra mim, sim. é isso, cuidar do Cura tem direcionamento. um peso muito forte no A você. cura parece ser um estágio final quando você já tem uma condição do qual De você doença. necessita da cura. Exato. O cuidado é algo que É. pode te levar a não chegar a tal condição, por exemplo. Exatamente. A única coisa que de fato é Exatamente. interessante em cura é fazer essa associação direta com o cristianismo, que de fato existe, né? Mas de fato, cura no português pra gente é uma relação muito, é um sentido muito médico, muito específico. É uma coisa, então algo está doente, deixa de estar, enfim, não são sentidos que são adequados para o conceito, né? Mas essa relação do cuidado e a relação da ocupação, de fato, elas têm, existe ali um paralelo muito forte. Mas é uma ocupação cotidiana, mecânica, sabe? Ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Esse agir, né, de uma maneira mais abrangente. E o outro é uma relação existencial com esse agir. Então, você sempre está agindo sobre a sua própria existência, mesmo que você não queira, né? Mesmo que você não esteja pensando nisso, mesmo que não seja consciente. Você faz, né? Você tem esse cuidado, tem esse agir. Pessoal, eu fiz uns slides, que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas um deles, que eu não vou saber reproduzir agora na lousa, né, que eu agora estou começando a usar esses negócios, porque eu sempre desenhava na lousa, né? Mas, basicamente, eu tentei pensar o ser no mundo, porque o Heidegger descreve o ser no mundo como a estrutura ontológica do ser aí, logo no comecinho, né, do parágrafo 9, que ele está apresentando. E aqui, agora, né, que ele está dizendo isso, eu estou pensando no seguinte: bom, eu tentei, vocês vão ver depois, né, fazer uma coisa, fazer uma figura que dá uma certa tridimensionalidade ao ser no mundo, né, porque são 3 dimensões: ser, em e mundo, né, que ele vai trabalhar. Então, essa ideia, né, de ser no mundo, como essa estrutura, então, né, ontológica, em que o ser aí acontece, né? O ser aí vem a ser, ou, para usar uma outra palavra, né, que o Heidegger usa, é jogado no mundo, né? Geworfen. Então, digamos, nessa estrutura, né, nós somos como que projetados, né? E nós temos possibilidades que se abrem, tá? E ao mesmo tempo estamos sempre, né, no conjunto dessas possibilidades em relação com nós mesmos. Esse movimento, que é o viver, né, em última instância, né, ele está caracterizando como cuidado, ou cuidar, né? Quando a gente escolhe uma coisa, por exemplo, né, que isso aqui são possibilidades, a gente faz uma escolha, né, é um modo de cuidar de nós mesmos, né? Aquela escolha nos parece a melhor naquele momento, isso não quer dizer que seja, né? Só que para cuidar, para isso, como nós somos um ser no mundo, né, em relação com coisas aqui que perpassam, né, tudo isso, nós nos ocupamos, nós precisamos, né, nós precisamos ocupar-nos, vou deixar só ocupar, nos ocuparmos com as coisas. Então, se eu tomo a decisão, por exemplo, de cursar o BCH na UFABC, né, como uma possibilidade que se abriu, né, eu passo a me ocupar de vir às aulas com um certo meio de transporte, trazer um papel e uma caneta para tomar notas, e assim, e aí vem, né, todo um conjunto de ocupações que fazem parte desse cuidar, né? Então,
ele está usando palavras, né, que seriam adequadas para falar de coisas para as quais a gente costuma usar outras palavras, né, no fundo. Então, cuidar seria um modo mais apropriado de caracterizar no limite o próprio viver. É como se ele dissesse, viver é cuidar. Só que a palavra vida está proibida porque tem as filosofias da vida que ele não quer se misturar com elas. Eu fiquei pensando nesse debate do que é melhor no português, se faz sentido na língua portuguesa pra gente, mas eu acho que tem um sentido ainda, por exemplo, quando a gente fala curadoria. Tem Sim. Sim, é do latim. Essa Curadoria tem o sentido de cuidado. São sinônimos. Cure e cuidado eventualmente. Se a gente olhar no dicionário... Ou, por exemplo, segurança, sinecura. Sim, Cuidado. sim. Seguro. Exatamente. É isso mesmo. Essa é a relação mesmo. É porque às vezes palavras em latim elas são transladadas aqui, né? No português, aí tomam outro sentido, né? E tem algumas palavras em latim que estão no português e a gente nem usa mais, né? Cura, ação ou efeito de curar-se, tratamento, restabelecimento, recuperação. Aqui não. Secar o calor. Aqui acho que curar, de queijo. teria que ser curar, né, talvez. Porque que não estava cuidando. Curar. Ter por objetivo, cuidar, Ocupar-se. ocupar-se de, tratar, tá vendo? Então, tem esse sentido, né, curar. No literal existe. E em curadoria, exatamente isso, né? Quando você é o curador de algo, você é o cuidador daquilo, né? Só que no sentido cotidiano a gente não usa, né? Estou curando desse assunto, a gente não fala assim. Fala. Aí pega um negócio muito mais médico mesmo. Cuidado, ali. Exato. Como é que você fez para ampliar? F11? Não. Não, apresentação de slide. Bom, né, então esses dois pontos são importantes para entender, né? Ontologicamente, o ser aí é cuidado e essencialmente o ser no mundo é ocupação. Os dois modos fundamentais de ser aí e ser no mundo que também são a mesma coisa. Vamos partir. Mas qual que é a diferença entre as duas? Bom, eu dei esse nome está um pouco inadequado, não é exatamente o tema do parágrafo, mas ele vai tratar um pouco de, por exemplo, existe um problema, né, clássico na filosofia, que é o problema do solipsismo e da intersubjetividade. Então, só que assim, faz sentido? Tá, vou tentar explicar mais ou menos o que é. A gente pode saber e entender que existe consciência no mundo, que existe um eu no mundo, né? Que esse eu existe, e não tem muito como negar que ele exista, né? Por exemplo, como Descartes, quando ele falou, eu penso, logo existo. Mas e o outro? E o outro ser humano? Né? E o mundo que está em volta? Como a gente pode assegurar, né, silogisticamente, por meio de argumentos, né, assegurar a existência disso? Né? Esse daí se dá as permutações do problema do solipsismo, né? E da intersubjetividade. Ok, somos sujeitos que entendemos as coisas como objetos. Mas como é que eu entendo o outro sujeito? São dois problemas clássicos da filosofia. O Heidegger basicamente vai falar que esses dois problemas não se adequam a ele. Porque não existe sujeito. Né? E ele não está partindo de um código. Então ele não tem como falar de solipsismo nem de intersubjetividade. Porque não são dois sujeitos se relacionando. São seres aí no mundo. Né? É um ser no mundo. Não tem a relação de sujeito. Né? A estrutura existencial tal assumir de relações ao mundo somente é possível porque o Dasein, como ser no mundo, é como ele é. Então só se pode falar sobre essas coisas, né, sobre intersubjetividade, sobre o problema, aí se dá, né, aquela relação, se você está falando do mundo, por que outro motivo ele não existiria, né? Qual é o sentido de relacionar essa questão, por exemplo, do solipsismo? Qual é o sentido de você tentar assegurar que o mundo existe? Se você já está falando dele, talvez ele exista, né? Ele está se apresentando você, né? Se imperando como realidade, né?
A estrutura existencial ontológica do ser no mundo é a que dá dá base à relação do ser com, o mito da Dasein. Esse ser com ele vai ser utilizado depois para ser falado da relação do ser aí com outros seres aí. É o ser com o outro. Ser aí com o outro. E sempre bom lembrar que o Heidegger deixava claro que você primeiro é com outros, depois consigo mesmo. Não parte de uma relação. Essa constituição do ser não surge porque afora o ente com o caráter de Dasein. Haja ainda um outro ente subsistente que com ele se encontre. Esse outro ente só pode se encontrar com Dasein na medida em que ele pode, em geral, se mostrar por si mesmo no interior de um mundo. Então a relação, antes de ter todas essas discussões sobre solipsismo, sobre o eu, ou sobre a intersubjetividade, ou o problema da consciência, enfim, que são temas que foram muito discutidos na filosofia, o que se tem que lembrar é que o pressuposto fundamental é o ser no mundo. O ser no é o pressuposto fundamental de tudo isso. E ele pode, na verdade, resolver muitos problemas. Né? Porque se você vai já considerar a relação da consciência já estar lançada no mundo, né, já estar em relação no mundo, você não precisa, talvez, colocar como questão o próprio mundo, né, a existência do próprio mundo. Ou colocar em questão a relação, né, do ser aí com outros. Né? Porque se você já está no próprio mundo e todo mundo está no próprio mundo, você já está com os outros. Né? Então, assim, a tradição não ter considerado essa relação essencial de estar lançado no mundo foi o que criou para ela mesmo tantos problemas. Né? De certa forma, Heidegger pensa um pouco assim sobre essas questões clássicas da filosofia. Principalmente da filosofia moderna, né? Porque lembre-se sempre do Descartes como o grande outro, né? O grande contraponto do Heidegger nesse livro. Isso vai aparecer. Porque o Descartes separou eu e mundo, lembra? Né? Quando ele fala penso, logo existo, quer dizer, ele duvidou da existência do mundo material e pensou o eu enquanto substância pensante. E aí tem toda uma discussão na filosofia moderna, que envolve inclusive os empiristas, sobre se os objetos do mundo existem mesmo, né, ou se são representações no interior da nossa mente. Se você assume que eles existem mesmo, independentemente do sujeito, você adota uma posição realista. Se você assume que não, você adota uma posição idealista, no sentido de que são objetos ideais no sentido de que eles existem, né, no mundo das ideias, entre aspas, né, quer dizer, no interior desse mundo mental. Ora, o Heidegger está tentando, de certa forma, e esse é um esforço que já o Hegel começa, né, quer dizer, dissolver, desfazer essa dualidade, porque essa dualidade ela não faz sentido. Só que a coisa ficou posta de uma tal maneira, né, a partir de Descartes, que os filósofos modernos eles ficaram se debatendo com esse problema sem conseguir sair. Eles ficaram girando em círculo, digamos assim. Né? De todo modo, né, nessa discussão, quando o Heidegger aqui diz, né, está aqui na tradução do Fausto, vou ler aqui na da Márcia, esses outros entes só podem deparar-se com o ser aí, com o Dasein, na medida em que conseguem mostrar-se por si mesmos dentro de um mundo. Isso significa, do ponto de vista dessa discussão que eu mencionei, uma tomada de posição realista. Né? Ele está dizendo que o objeto ele se mostra por si mesmo. Ou seja, ele não é uma invenção nossa. Né? Então o mundo está aí. Então ele, vamos dizer, ele está tentando escapar, sair dessa discussão. De todo modo, ele vai retomar isso, a gente não vai entrar nesses parágrafos, porque justamente eles são muito espinhosos, né? No parágrafo 43, onde ele vai discutir a questão da realidade, né? E vai entrar nessa discussão e tentar mostrar como que ele escapa dela. Mas ele está dialogando aqui com essa problemática. Essa frase, se a gente pensa, né? Eu que trabalhei muito essa questão no Kant, por exemplo, entre os intérpretes do Kant, há toda uma disputa sobre se o Kant era realista ou não. O quão realista ele era, coisas desse tipo. Porque quando Kant faz a distinção entre fenômeno e coisa em si mesma, né, que eu já mencionei, existe a seguinte dúvida.
quando ele diz, bom, nós só conhecemos as coisas tal como elas se mostram para nós, tal como elas aparecem para nós, ou seja, enquanto fenômenos, ele está dizendo que ele não sabe nada a respeito da coisa, nem mesmo da sua existência, ou a existência está pressuposta. Há passagens do Kant que sugerem que a existência está pressuposta e outras que não. Então tem um debate interminável sobre isso, né? Se o Kant assume a realidade da coisa em si ou não, se é só uma representação. O próprio Kant escreve um trecho que ele inclui na segunda edição da Crítica da Razão Pura, que se chama Refutação do Idealismo, onde, a meu ver, bom, aí a minha leitura, a minha posição, ele claramente marca posição no sentido de um realismo, né? Só que assumir esse realismo traz algumas consequências que muita gente quer evitar, enfim, coisas da filosofia. Mas essa frase é uma frase que, para quem olha do ponto de vista dessa discussão moderna, é uma frase forte, realista, né? Eles só conseguem, só se relacionam conosco, ou seja, só se mostram para nós, né? Só aparecem para nós, como diria o Kant, ele está dialogando com o Kant aqui também, porque eles conseguem mostrar-se por si mesmos, dentro de um mundo que não existe na nossa mente, né? Então ele está se mostrando, né? Quer dizer, ele está se assumindo realista nesse ponto, ainda que ele queira evitar todo tipo de rótulo, claro. Mas é uma frase assim muito forte, para quem já viu um pouco dessa discussão na filosofia moderna, assim, essa frase é uma frase, né? É uma tomada de posição. Então, tem até autores contemporâneos que vão tratar da questão do solipsismo. O Sartre, por exemplo, como ele assume uma consciência, a primeira coisa que ele tem que tratar é o solipsismo. Não tem como fugir, porque é um problema muito grande, né? Que a consciência existe, tal, e aí? Né? E o resto? Essa é a questão. Não sei se todo mundo sabe o que é solipsismo. Não. É justamente um dos problemas decorrentes dessa posição que o Descartes colocou, desse problema que o Descartes colocou, né? Se eu só tenho certeza da minha consciência enquanto eu pensante, e todo o resto está posto entre parênteses, né? Como é que eu vou garantir que as minhas representações de fato correspondem ao mundo lá fora de mim, né? E mais, como é que eu sei que as minhas representações coincidem com as representações desse aí, que eu acho que existe, porque eu não tenho certeza, né? Eu acho que o Gustavo existe, né? Supondo que o Gustavo exista, que eu já não tenho certeza, será que as minhas representações, ou quando eu digo maçã, ele entende a mesma coisa que eu, né? Então, o solipsismo seria você ficar preso no ipsus, né? Que é o eu. Então, não sei exatamente como formular em latim, mas solipsus, vem de ipsus, né? Sim. Ipseidade é subjetividade, então solo ipso. Um eu que fica sozinho e não tem nenhuma garantia de... Si mesmado, né? Então, porque o Descartes, ele fundamentou a existência do mundo como? Por meio de Deus. Foi o cogito, e aí a prova ontológica de Deus, depois mundo. Se tira Deus, assim, se a gente considera, por exemplo, que uma prova ontológica, ou seja, um argumentativo sobre Deus, não é suficiente para provar que ele existe, e aí como é que fica a relação ao mundo? Então, ele fica um tripé ali que se desloca. E vai começar. Que cai, né? O tripé, se você tira um... Acabou, exatamente. Então, é um problema que se discute, né, em uma parte da filosofia. E o Heidegger não vai discutir exatamente, ele só vai usar solipsismo, uma coisa muito específica, e nem isso que ele vai querer dizer lá no Angústia, né? Ele é um solipsismo mais prático. Mas ele nem sequer usa, nem na juventude ele usava esse termo solipsismo, ele usava para tratar desse problema, né? O Heidegger vai tentar mostrar que os pressupostos dele já eliminam esse problema. Ou seja, é um falso problema, né? Que é também uma coisa que salvo engano, o Wittgenstein vai colocar mais ou menos nesses termos. O né? primeiro ele fala. Não, e mesmo o segundo, né? A dúvida cartesiana é um falso problema. Só que é um falso problema que manteve todo mundo preso nele durante 300 anos. Com certeza. Mantém algumas pessoas ainda.
Acho que o próprio Spinoza, logo em seguida de Descartes, já vai tentar desmontar. Tem um livro sobre Descartes. Tentar sair, sim. A Spinoza ele parte do pressuposto de Descartes é o radical, né? Ele vai radicalizar, mas essa radicalização dele não vai eliminar validar várias o coisas, problema, né? né? Mudar totalmente o conceito de Deus. Aí caberia toda uma discussão sobre o quão avançado o Spinoza é para a época dele. Porque há também muitas leituras nesse sentido. Quer dizer, o Spinoza ele já antecipa coisas que o Schopenhauer e o Nietzsche vão dizer, por exemplo, criticando a modernidade. Porque ele tem uma tentativa interessante de romper com essa dualidade já ali, né, logo depois do Descartes, né, quase contemporaneamente. Mas ele, na história que se conta, né, ele ficou lá como um dos racionalistas do século XVII, junto com Descartes e Leibniz. Mas o Spinoza é muito diferente do Descartes e do Leibniz. Né? Bom, o próprio Leibniz também tem alguns avanços, digamos assim, em relação ao Descartes, mas aí a gente entraria, enfim, em discussões intermináveis, né, sobre eles. Mas eu não estava nem tanto ao dualismo, mas no livro que Spinoza escreve sobre Descartes, ele já descarta de sair da dúvida como um método, entendeu? Tá. Aqui não é. Ele vai levar o método geométrico, né? Ele vai levar a certeza do pensamento, né? Eu não vou duvidar que. Não é a dúvida metódica, Sim. E o mais engraçado é que o Descartes usa a dúvida como um método, consciente de que é um método, porque ele não está de fato duvidando de nada, né? Ele já sabia onde ele queria chegar. Só que, mesmo assim, ele criou um problema gigantesco. É engraçado também que a dúvida metódica inspirou a fenomenologia, né? Também. O Russell vai partir daí. Vai partir de uma dúvida metódica, vai colocar as coisas entre parênteses. E tem um livro chamado Meditações Cartesianas. Sim. Passamos? Passamos. Opa. Aí ele vai falar dessa relação, essa palavra que é sempre um pouco estranha no Heidegger, assim, aparece muito, né? O ter o mundo, né? A relação de ter a existência. Né? É como um ente que essencialmente desse modo que o Dasein pode descobrir expressamente um ente que pode vir de encontro no mundo ambiente. Saber algo ao seu respeito, dele dispor, ter o mundo. Uma relação de apropriação, né? Vai ter essa ideia do Heidegger, na existência apropriadora. Então, um ser aí, ele deixa as coisas ao modo dele, né? Ele se apropria das coisas, de certa forma. Ele dá o seu sentido, né? Ele se impregna de coisas, mas ele também impregna as coisas dele. Né? Então, um objeto é a melhor associação disso. Ele só tem sentido por causa do sentido que o ser aí dá a ele, na relação com a prática, né? Daquele instrumento. Mas ele tem aquele sentido, aquele valor emocional que o ser aí deu a ele. O ser aí dele se apropriou daquilo de alguma forma, existencialmente. Né? Então tem essa relação direta do apropriar, né? Então de ter o mundo. Por isso que tem essas palavras do ter. Né? Enfim, pelo Dasein ser um ser no mundo, que ele pode ter o mundo, ele pode vir de encontro ao nutriente. Ter entre aspas, né, no caso. Sim. Aqui está. Assim, italicizado. Você vai passar para o 12? Só ainda a esse respeito, né, acho que é interessante também enfatizar essa questão. Por que o Nietzsche, para o Heidegger, é o último metafísico do Ocidente? Porque o Nietzsche ainda pretende definir o ser doente, que é, né, isso de que o Heidegger também está tratando, quer dizer, essa questão, de um ponto de vista ôntico, ou seja, o que significa definir o ser de um ponto de vista ôntico? Significa pegar alguma categoria, lembra das diferenças que ele faz entre categoria e existencial? Pegar uma categoria do nosso conhecimento do mundo e projetar nisso que é a própria condição de possibilidade do existir, que é o ser. Por exemplo, fazer de Deus uma figura dotada de entendimento e vontade. Ora, entendimento e vontade são propriedades que nós conhecemos em nós, no ser humano aqui, né, nesse mundo. Nós projetamos um ser com essas propriedades para funcionar como o ser de todos os entes. Isso é o que o Heidegger vai chamar de ontoteologia. É uma teologia, ou seja, né, uma ciência de Deus,
concebida a partir do onto, do ôntico, né? Ou seja, nós imaginamos Deus, por exemplo, como pai. Pai é o quê? Uma figura que a gente conhece aqui, né? Então a gente é a chamada visão antropomórfica de Deus, né? Quer dizer, a gente transfere características para esse ser que a gente assume que existe, né? Como sendo o fundamento do existir. Eu ia falar do ter. Assim, então, por que o Nietzsche ainda está nessa tradição? Porque ele define o ser de todos os entes como vontade de poder. E vontade de poder significa a forma mais radical, mais extrema dessa tendência moderna a apropriar-se do mundo. Isso é uma tese que o Adorno e o Horkheimer também, de certa maneira, defendem na Dialética do Conhecimento. Não sei se vocês conhecem essa obra, né? Faz um diagnóstico da civilização ocidental, né? Por quê? Uma vez que a filosofia moderna separou, como a gente viu, sujeito e mundo, né? E como a Isa falou, no caso do Descartes, ele vai até Deus para daí provar que o mundo existe, né? Quer dizer, a separação é tanto que chegou a esse ponto, que o ser humano ele passa a ter uma relação com a natureza, vamos dizer, essa é uma das razões, fundamentalmente instrumental, de posse das coisas e de transformação das coisas da natureza conforme a sua vontade, né? O que é a Revolução Industrial, né? Senão a extrapolação disso, que acontece no século XVIII, né? O Descartes é século XVII. Né? Então está se operando uma transformação na visão de mundo em que o ser humano passa a, o Heidegger usa essa palavra também, né? Dispor, ou seja, ele entende que ele tem a natureza, ele tem o mundo à sua disposição, para ele fazer o que ele bem entender com o mundo. Né? Então há essa relação de posse, de apropriação, por isso a palavra ter. Né? Ora, quando Nietzsche fala em vontade de poder, significa, claro, né? Qualquer nietzschiano diria que não é isso. O Nietzsche não está pensando assim, mas essa é a interpretação que o Heidegger dá. Está levando aos últimos, e o Adorno e o Horkheimer também, na Dialética do Esclarecimento, né? Está levando às últimas consequências essa relação, ou seja, o que o ser humano mais quer, qual é a essência do ser humano? É ter o máximo de poder possível sobre o mundo e sobre os demais seres humanos. Né? Então é justamente o máximo de poder, o máximo de ter, o máximo de apropriar-se. Ora, o apropriar-se é não só possível, como faz parte da nossa estrutura ontológica de cuidar, ocupar-se, etc. A gente de fato possui coisas. Né? O Gustavo tem ali a caneta dele e o papel dele. Né? Nenhum de nós vai lá tirar dele isso. Tem a questão da propriedade e tal. Mas enfim, né? A gente parte do princípio de que a caneta e o papel são dele e ninguém vai tirar dele. Ou seja, o ter faz parte do ocupar-se. Né? Por isso que o Heidegger usa a palavra ter. A gente só pode ter o mundo porque tarará, tarará, tarará. Ele está falando do que torna isso possível. Só que no que diz respeito ao apropriar-se, né, o que vai acontecer? E isso aí eu já estou, né, dando spoiler, não é nem do nosso curso, né, do Heidegger tardio. A relação de apropriação ela é recíproca. Nós nos apropriamos do mundo e o mundo se apropria de nós. É o que ele vai chamar de acontecimento apropriativo, na tradução do usuário. Né? Portanto, é uma via de mão dupla. Por isso que a gente leu recentemente no grupo de estudos um texto de um filósofo canadense chamado Charles Taylor, não sei se vocês conhecem, talvez eu já tenha mencionado, que vai usar essa ideia do Heidegger de apropriação recíproca, entre outros elementos da filosofia tardia dele, para pensar a nossa relação com a natureza e a questão da ecologia. Eu mencionei, até a gente falou, não, anos 70 ainda não tinha ecologia. Porque o homem moderno, né, é que estabeleceu essa relação de dominação com a natureza.
Pelo menos é uma chave de leitura possível que o Heidegger explora e a dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer também. Enfim, só queria reforçar esse ponto para vocês verem que tem muita coisa envolvida aí, né? Só posso fazer um comentário, já que o professor citou o Heidegger tardio, porque me parece que sim, é uma relação do homem moderno, mas eu lembro de um texto que eu li dele, que era de uma aula que ele dá naquele curso de Introdução à Metafísica. Eu acho que é de 35 ou 36, se não me engano. Que ele vai ler Antígona, né? Vai ler Antígona no final do curso e ele vai falar, enfim, só se quiser falar, vai se referir ao humano como o mais estranho, o mais inquietante entre os inquietantes, né? E ele vai falar que já na Grécia você tem essa relação de violência do homem contra a natureza e a natureza com o homem. Então a natureza é violenta, a física é violenta e o homem abre o caminho, abre uma seara, navega nos mares, então tipo, tem uma relação de apropriação já aí nesse modo, né, de, enfim, ele está falando em violência Gewalt, né, ou que impera, então tem uma relação de, não sei, eu pensei assim, talvez para Heidegger isso já seja da natureza do Anthropos, entendeu, e não somente uma relação do Anthropos e do mundo. Mas o Heidegger em 36 já é o Heidegger tardio. A virada é 30. A chamada Kehre, né? A virada é em torno de 1930. Então, a partir daí já é o chamado segundo Heidegger. Então ele já está nessa chave. Agora, aí já seria uma outra discussão, né? O quanto isso é específico do homem moderno ou se estende para o mundo antigo. Mesmíssima questão, por sinal, que está posta na dialética do esclarecimento. Na dialética do esclarecimento, eles vão dizer que o primeiro burguês da história é o Homero. Homero não, Ulisses, personagem de Homero. Porque ele já tem estratégias de autodominação que são típicas do homem moderno. Por exemplo, quando ele tapa os ouvidos para não ouvir o canto das sereias, para não se deixar tentar, né? São técnicas de autodomínio. Então o homem já está ali, isso na dialética do esclarecimento, né? Desenvolvendo estratégias de dominação da natureza, fora de si e dentro de si. Fora de si quando ele, por exemplo, cria um barco e navega os mares, como no exemplo que você deu. E dentro de si quando ele, por exemplo, sabe que uma coisa vai tentá-lo, ele tapa os ouvidos, né? Sim. Então, o marxismo tem essa discussão, né? Tipo, por exemplo, essa relação da técnica do poderio não começa com a Revolução Industrial. Começa na sociedade clássica. Isso é muito anterior. Isso está nos gregos, com certeza. Isso está no Império Romano. Isso está no Estado. Né? Então, essa relação de Estado é anterior. É quando se dá essa distinção na sociedade clássica, que é anterior. Se bem que o Adorno e o Horkheimer, eles se distanciam um pouco do Marx nesse ponto, né? Porque para o Marx, vamos dizer, parece que o grande problema se estabelece com o capitalismo, né? E de certa maneira o que eles estão dizendo na dialética do esclarecimento, muito influenciados por Nietzsche e Freud, né? Eu acabei de fazer uma resenha sobre um livro que trata desse tema. Eles vão retroceder no tempo. A violência começou lá atrás, é muito anterior ao capitalismo. Não, mas ele fala, o Marx, da questão os escravos foram libertos, mas foram escravizados de novo, ou seja, a relação de classe, né? Aí depois substituiu pelo capitalismo, o escravo virou assalariado, o que era servidão virou assalariamento. Mas enfim. Mas tem uma... Sim, agora a gente foi longe, Mas tem a questão da pré-história, eu sei que tem toda uma discussão aí do Adorno com Marx que é bem complexa, assim. Mas enfim, vamos voltar ao texto. Não, pode passar essa questão da provocação. Enfim, eu dei esse título porque agora ele vai começar a fazer um movimento que é clássico na filosofia dele, de falar o que ele não quer se associar, né? Essa relação de não é isso, né? Então o ser não é isso, não é aquilo. E aí ele até mesmo reconhece isso, né? A gente está caracterizando o ser no mundo de maneira muito negativa, o negativo no sentido de a gente só está caracterizando aquilo que ele não é, a gente não está falando o que ele é, né? Esse sentido de negativo. É um movimento negativo, né? Sobre a definição do ser no mundo. Ou seja, afirmando constantemente o que ele não é, sim, ele admite, sim, estamos fazendo muito isso. Mas é muito necessário fazer isso, né? Se trata todo do método do Heidegger,
a destruição fenomenológica dos preconceitos, da tradição, né? Ainda conceitualmente, né? As noções específicas que ficam cristalizadas, né? As noções que ficam cristalizadas sobre os fenômenos, né? Então é necessário fazer isso, né? Mas mesmo que a tradição ela atribua características que são distorcidas, usei uma palavra que eu não sei se é a mais adequada, né? Mas são esses preconceitos, são essas relações históricas, essas camadas. O Dasein é experienciado de maneira originária, ou seja, se o preconceito da tradição, da história da filosofia, fosse completamente determinante para a noção de Dasein, já era, nem isso que ele está fazendo seria possível, né? A gente não ia conseguir achar nada, a gente não ia conseguir desconstruir essa relação de preconceitos de maneira apropriada e encontrar algo que de fato vale a pena se construir a fenomenologia, né? Isso só é possível porque o Dasein a todo momento é experienciado de maneira originária também, é experienciado de maneira autêntica também, apesar dos preconceitos que a tradição impõe, né? Esse ponto é fundamental, né, Isa? Porque é quase como se ele estivesse dizendo o seguinte: não haveria pensamento, quer dizer, o próprio pensamento, o que a gente chama em geral de pensamento crítico, seria impossível. Se os preconceitos se colassem às coisas, quer dizer, se a gente herdasse uma certa maneira de ver as coisas e não tivesse como sair dela, seria impossível fazer a crítica. Só que, né, a filosofia, enfim, né, independentemente de entrar no mérito de quando e como e onde ela surgiu, né, ela tem essa característica constitutiva da crítica, né? Ela parte da crítica, da possibilidade da crítica. Agora, voltando para o ponto imediatamente anterior, a gente só pode partir daquilo que está posto para fazer a crítica. Você não tem como chegar a um ponto zero, do ponto zero, você olhar e falar isso está errado, isso está certo. O nosso ponto de partida necessariamente é a visão distorcida que está posta. Então, por isso que o Heidegger ele fala lá no começo do 12, em algum momento, dessa necessidade de caracterizar o ser aí, o ser no mundo, por contraposição ao ente intramundano, que é o modo como ele é interpretado na tradição filosófica e no senso comum. Ele foi objetificado por toda essa tradição e isso está presente no senso comum. Ele não usa a palavra senso comum, né? Eu que estou usando. Mas ele fala o seguinte: é nessa contraposição que a gente vai caracterizar. Por isso que agora no final do parágrafo, né, quer dizer, da seção 12, lá no começo ele falou, a gente precisa caracterizar por oposição ao que ele não é. E aqui ele está dizendo, de fato, até aqui a gente fez isso. A gente tinha que fazer isso. Sim. Aí, enfim, uma citação um pouco longa, mas acho que vai dar para trabalhar. O conhecer do mundo, pensar, é interrogar-se e discutir do mundo. Logos, eu traduzi os termos em grego, tá? Porque senão eu teria que... Muito difícil, né, trazer para o slide palavras em grego. O conhecer do mundo, aí tem aqui uma palavra grego que pelo menos o Fausto traduziu como pensar. É o interrogar-se e discutir do mundo. Logos funciona como um modus primário de ser no mundo. Então, o conhecer é se interrogar, é se discutir, né? E aí ele vai aqui, né, fazer uma referência ao parágrafo 7 em que ele fala sobre fenomenologia, né? Então, o pensar é um discutir de mundo, porque o logos já é um fenômeno, tá? O logos já não é uma coisa, ele não pensa logos como discurso, ele não pensa logos como lógica, né, silogismo, outros sentidos de estudo, né, que a gente dá para a palavra logos. É na fenomenologia, né, é no fenômeno, é no próprio mundo. Funciona como um modo primário de ser no mundo, sem que esse seja concebido como tal. Então, né, o que isso quer dizer? Significa que, mesmo que o ser aí não perceba, mesmo que eu, você, não sei, o cara da esquina, não perceba que ele está fazendo essa relação originária, ele está fazendo. Então, mesmo que não seja concebido como tal, é assim que acontece. Mesmo que ele não se perceba dessa maneira. Mas por quê? Agora, essa estrutura de ser permanece ontologicamente inacessível, mas no entanto, onticamente experimentada como relação entre ente, mundo, e ente, alma. Aí ele está falando já de um preconceito da filosofia. Relação entre mundo e alma, relação entre corpo e alma. Essa estrutura de ser permanente é ontologicamente inacessível neste momento, porque a gente ainda não fez essa relação de destruição de preconceitos. Ela só vai se tornar ontologicamente acessível
quando a gente aprofundar na investigação fenomenológica e fazer a destruição de certos preconceitos que estão muito cristalizados na noção de ser, na noção de existência, na noção de humano, né? Aí você vai criar um caminho para que essa relação seja ontologicamente possível. Enfim, na própria constituição da ontologia. Mas é, no entanto, onticamente experimentada. Então, tipo, essa relação sempre existe, pelo menos no âmbito ôntico, e mesmo que a gente não compreenda, né, ontologicamente, onticamente ela é experimentada. Onticamente ela é experimentada como? Relação entre mundo e alma. Ela é onticamente experimentada de uma maneira que está já solidificada, né, pelo menos no pensamento ocidental, a gente poderia falar ali que ela estava solidificada, com uma relação, enfim, que está sobre uma luz cristã, de ente, alma, mundo. E porque ser é entendido de imediato como apoio ontológico no ente, entendido como ente do interior do mundo, né? Então, ser, ele é sempre entendido como se fosse um objeto. Ele é entendido como se fosse um intramundano. E não é isso que é. Procura-se conceber a relação entre aqueles entes sobre o fundamento desses mesmos entes e no seu sentido do seu ser. É uma frase, né? Não sei Essa se frase Fausto, está péssima. Péssima. É dura, né? Estou estupefato, assim. Quer dizer, o contrário do que o tradutor deveria fazer, que é deixar o texto legível na língua de chegada. Tá melhor aí? Tá muito melhor. Lê aí. Olha só, Talvez olha a diferença. Por isso, reconhecer o mundo e interpelar e discutir o mundo, logos, funcionam. Inclusive, corrigir, aqui está errado, né? Porque é um interrogar-se e discutir. Tem dois, enfim, funcionam como modo primário do ser no mundo, embora este último não seja concebido como tal. Ponto. Porque, no entanto, essa estrutura de ser permanece ontologicamente inacessível, ela é experimentada onticamente como relação de um ente mundo com outro ente alma. Não está muito mais claro? Sim. Muito mais claro? Sim. Claro. Aí essa parte pior, como é que ela escreve? Porque essa daqui tá... Peraí. Essas últimas 3 linhas, meu Deus. Aí, ademais, porque o ser é de início compreendido apoiando-se ontologicamente no ente, como ente intramundano, tenta-se compreender esta relação entre os entes mencionados com base nestes entes e no sentido de seu ser. Meu Deus, muito Isto melhor. é, como ser simplesmente Socorro. dado. Muito melhor. Muito melhor. Acho que eu vou começar a ler a tradução Não, dela. o texto da Márcia é muito melhor em português. Só se não fosse a maldita presença. Todo mundo ia gostar mais dela, né? Enfim, né, esse todo rolo para falar assim, mesmo que não temos esse acesso ontológico, né, ele é experimentado na onticidade, de certa forma ele é experimentado, ele só não é compreendido de maneira ontológica. Se compreende como alma e mundo, ou às vezes o próprio ser como se fosse um objeto de análise, né, tipo categorias, espécie, gênero, enfim, da maneira que a tradição normalmente concebe o ser, né. E aí isso também entender o ser, de certa forma, como subsistência, né? Ele está falando que se nivela estruturas ontológicas a estruturas ônticas e necessariamente a objetos, né? Então, tipo, se trata como se fosse a mesma coisa. Ou seja, o ser humano trata, entre outros resultados, né, o ser humano tende a se tratar como objeto e a tratar o outro ser humano como objeto. Sim. Se tratar como objeto, tratar o outro ser humano como objeto e tudo como objeto. É uma relação de objeto com objeto. E aí, se você fazer tudo isso, né, se considerar todos esses preconceitos, todas essas maneiras, né, de se pensar tanto da Dasein como o ser, né, como a relação do ente intramundano, a própria estrutura ser no mundo, essa intencionalidade, ela fica invisível. Assim, invisível. Como é que a gente está de tempo? Ou seja, não, já está acabando. Mas acho que esse era o seu último slide, não? É porque... não. Ah, não. É porque tem o 13, né? Tá. Aí eu não sei. Então acho que o 13 a gente deixa... Talvez você possa só terminar aqui, então, o 12. Tá. Eu só ia fazer um comentário sobre isso, né? O Heidegger, em alguns momentos, acho que isso mais na segunda parte, a gente não vai ver tanto, né? Mas seria algo importante para quando a gente vai eventualmente pensar uma ética a partir do ser e tempo. Se a gente
vamos dizer, tem uma compreensão ontologicamente adequada da relação com o outro, pensando no outro ser humano, a gente deixa o outro ser como ele é. Deixar o outro ser como ele é, assim como deixar o objeto mostrar-se, né, que a gente está vendo muito na chave epistemológica, né, o deixar ver, deixar o objeto mostrar-se, é deixar o outro ser como ele é. Portanto, não querer modificar o outro, né? Isso nas relações afetivas, por exemplo, é um desafio tanto, né? Porque, em geral, né, o homem e a mulher, ou enfim, o homem e o homem, numa relação conjugal, numa relação que seja monogâmica, enfim, ou mesmo que não seja, a princípio, um quer mudar o outro, né? Um fica querendo que o outro seja diferente do que é. E isso costuma ser fonte de muitas discussões, de muitos problemas, etc, etc. Né? E por quê? Porque há uma certa objetificação do outro, né? Quer dizer, eu quero fazer com que o outro seja o que eu quero que ele seja, que está ligado àquela relação nossa com o mundo, né? Que eu falei da modernidade, mas talvez seja mais antiga, né? Que é de torcer as coisas para a nossa vontade. Por isso que para o Heidegger, o Nietzsche exprimiu a perfeição, né? Como uma espécie de sintoma, como uma espécie de espelho, né? A metafísica da sua época. Vontade de poder, ou seja, vontade de fazer das coisas e dos demais seres o que eu quero, né? O eu sou se torna algo entendido por si mesmo, né? Essa relação, quando ele usa esse termo, eu não sei se é a melhor tradução, chequei exatamente isso. Mas assim, quando o Descartes, por exemplo, descobriu o cogito, ele falou cogito ergo sum. Mas ele discutiu o sum, que seria o ser, eu sou? Não. É como se virou algo entendido por si mesmo. Virou algo auto-evidente. A relação do eu sou, né, eu na existência, não se torna mais problema, não se torna mais questão, porque tudo isso está se tornando invisível com esses preconceitos da tradição, né? Então, o eu sou virou essa categoria de ser algo entendido por si mesmo no sentido de auto-evidente, não tem questão. Né? Um falso problema perguntar sobre isso. É um falso problema se perguntar sobre a existência. E o Heidegger, obviamente, vai colocar isso como um grande problema. A relação do eu, digamos assim, né? A relação do si mesmo com o ser, né? Com o sou. E é engraçado porque, de fato, muitas pessoas se retratam o código ou pensam sobre o código, de fato fica invisibilizado, até mesmo no Husserl, a questão do sum. Né? Não é um termo, não é uma categoria do qual é analisado. Então, né, a metafísica do conhecimento, né, essa relação, esse é o próprio termo do Heidegger, as próprias aspas, entende a relação sujeito-objeto como um pressuposto imprescindível. É como se não fosse possível mais se pensar sem essa relação sujeito-objeto. É isso, né? Aí o 13 fica para depois. O 13 fica para a próxima aula, quer dizer, a gente, de qualquer maneira, já leu o 14, porque o 13 é curto. Né? Eu tentei resumir o máximo. A gente passa rápido pelo 13 e vai para o 14. Tá? Que o 14 já é a abertura do capítulo 3 sobre o mundo. Um dos 3 capítulos que vão tratar dos três elementos aqui, né? E aí eu também, da maneira mais breve possível, mostro para vocês os meus desenhos, meus novos desenhos. Tentando pensar o ser no mundo tridimensionalmente. Então, um bom fim de semana para vocês, gente. Obrigada, professor. Para você também.